a aurora do jogo esportes em civilizações antigas. O esporte faz parte da civilização humana há muito, muito tempo. Os primeiros humanos se envolviam em competições físicas como forma de entretenimento, competição e ritual. Essas atividades geralmente imitavam habilidades necessárias para a sobrevivência, como correr, saltar, arremessar e lutar. Descobertas arqueológicas revelaram traços de esportes em civilizações antigas ao redor do mundo. Pinturas rupestres retratam combates de luta livre da França pré-histórica, fornecendo um vislumbre das primeiras formas de competição organizada. O Antigo Egito, conhecido por sua grandeza e inovação, também tinha um lugar para os esportes. Pinturas tumulares revelam que os egípcios apreciavam atividades como natação, pesca e até jogos de tabuleiro. As antigas civilizações da Mesopotâmia, particularmente os sumérios, deixaram para trás evidências de lutas de boxe organizadas que datam do terceiro milênio antes de Cristo. Das planícies da China antiga aos terrenos rochosos da Grécia, os esportes desempenharam um papel crucial na formação da identidade cultural e dos valores sociais. Correndo para a glória, as origens do atletismo. Entre os esportes mais antigos e fundamentais está a corrida. Suas origens provavelmente residem no próprio ato de sobrevivência, já que os primeiros humanos dependiam de sua velocidade e agilidade para caçar e escapar de predadores. Com o tempo, correr evoluiu de uma necessidade para um teste de habilidade e resistência, eventualmente dando origem a corridas a pé organizadas. A Grécia Antiga, berço dos Jogos Olímpicos, tinha uma reverência particular pelo atletismo, com a corrida ocupando o centro do palco. O estádio, uma corrida a pé, cobrindo uma distância de cerca de 180 metros, era o ponto alto das Olimpíadas Antigas. O legado do atletismo da Grécia Antiga se estende muito além dos estádios de Olímpia. Lutando com a história, um olhar sobre os esportes de combate. A luta livre, um teste primordial de força e técnica, ocupa um lugar de destaque nos anais da história do esporte. Evidências sugerem que a luta livre é anterior à história registrada, com representações de competições de grappling encontradas em pinturas rupestres antigas e artefatos de todo o mundo. Na antiga Mesopotâmia, a luta livre servia tanto como forma de entretenimento quanto como meio de treinamento militar. Os lutadores sumérios, famosos por sua força e habilidade, participavam de combates ferozes que costumavam atrair grandes multidões. Da mesma forma, no Antigo Egito, a luta livre desempenhava um papel significativo tanto na educação física quanto na preparação militar. A luta livre atingiu novos patamares de popularidade na Grécia Antiga, onde se tornou parte integrante dos Jogos Olímpicos. Hoje, a luta livre continua a prosperar em várias formas, desde os estilos olímpicos de luta livre e luta greco-romana até o mundo altamente popular da luta livre profissional. Espírito de equipe aceso à ascensão dos jogos de bola. O surgimento dos jogos de bola marcou um desenvolvimento significativo na história do esporte, introduzindo o conceito de trabalho em equipe e colaboração estratégica. Um dos primeiros jogos de bola conhecidos, Cuju, originou-se na China Antiga durante a dinastia Han. Cuju, que se traduz como chutar bola com o pé, envolvia duas equipes competindo para chutar uma bola de couro cheia de penas em uma rede. Na Mesoamérica, a antiga civilização maia desenvolveu um jogo de bola sofisticado conhecido como pits. Jogos de bola, com sua ênfase no trabalho em equipe, estratégia e coordenação, proporcionaram uma nova dimensão à competição atlética. Do ritual à recreação, a evolução dos esportes primitivos. À medida que as sociedades evoluíam, o mesmo acontecia com a natureza e o propósito dos esportes.
Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos, inicialmente um festival religioso em homenagem a Zeus, evoluíram para um grande evento esportivo. Da mesma forma, na Roma Antiga, os esportes desempenhavam um papel multifacetado na sociedade. Enquanto as competições de gladiadores proporcionavam entretenimento brutal, outros esportes, como corridas de bigas e atletismo, ganharam imensa popularidade. A evolução dos esportes de práticas ritualísticas para formas de recreação e entretenimento reflete os valores e prioridades em mudança das sociedades ao longo da história. Através dos continentes, esportes em diferentes culturas. A história do esporte não se limita a nenhuma região ou civilização. No Japão, a luta de sumô, com suas raízes antigas e rituais elaborados, há muito é considerada o esporte nacional. Enquanto isso, nas Américas, as culturas indígenas desenvolveram uma ampla gama de atividades esportivas, muitas vezes profundamente entrelaçadas com suas crenças espirituais e modos de vida. O lacrosse, originário de tribos indígenas americanas, servia como meio de resolução de conflitos, treinamento físico e uma celebração de sua herança cultural. Dos ringues de sumô do Japão aos campos de lacrosse da América do Norte, os esportes têm servido como uma linguagem universal, transcendendo barreiras culturais e conectando pessoas através de paixões compartilhadas. Origens curiosas, revelando os começos inesperados. Mergulhar na história dos esportes muitas vezes revela origens fascinantes e, às vezes, inesperadas. Veja o golfe, por exemplo, um esporte frequentemente associado ao lazer e à precisão. Embora suas origens exatas permaneçam um assunto de debate, evidências históricas sugerem que um jogo semelhante ao golfe era jogado na Holanda já no século XIII. Outro esporte com origens surpreendentes é o badminton, que remonta a civilizações antigas. O ato aparentemente simples de chutar uma bola tem um passado surpreendentemente rico e antigo. O legado duradouro. Esportes no mundo moderno. O legado dos esportes antigos se estende muito além das arenas empoeiradas do passado. Os Jogos Olímpicos modernos, revividos em 1896 por Pierre de Coubertin, são um testemunho do poder duradouro dos ideais gregos antigos. A evolução dos equipamentos esportivos, técnicas de treinamento e tecnologias levou a níveis sem precedentes de desempenho atlético. Atletas modernos constantemente quebram recordes estabelecidos por seus predecessores, expandindo os limites do potencial humano. Os esportes transcenderam seu papel como mero entretenimento, tornando-se uma força poderosa para a mudança social e a unidade global. O poder do jogo. Os esportes como uma força unificadora. Além da emoção da competição e da busca pela vitória, os esportes possuem uma capacidade única de unir pessoas de todas as esferas da vida. A paixão compartilhada por um determinado esporte, equipe ou atleta pode transcender barreiras culturais, linguísticas e socioeconômicas. As comunidades locais se unem em torno de suas equipes esportivas, encontrando um senso de identidade e orgulho compartilhados. Em escala global, grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos cativam bilhões de espectadores em todo o mundo. A diplomacia esportiva, utilizando o apelo universal dos esportes para promover a paz e o entendimento, vem ganhando cada vez mais reconhecimento nos últimos anos. A emoção do jogo. Por que amamos esportes? O que há nos esportes que cativa nossa imaginação e desperta nossas emoções de forma tão profunda? Os esportes oferecem uma fuga bem-vinda das realidades mundanas da vida cotidiana, transportando-nos para um reino de competição. A natureza imprevisível dos esportes nos mantém na ponta dos nossos assentos,
nossos corações acelerados enquanto testemunhamos feitos de atletismo. A dedicação, perseverança e resiliência demonstradas pelos atletas servem como fonte de inspiração. Os esportes fornecem uma plataforma para contar histórias, onde indivíduos e equipes se tornam personagens maiores que a vida em narrativas repletas de triunfo, desilusão e redenção. Uma jornada através do tempo, explorando a história do esporte. A jornada pela história do esporte é uma exploração fascinante da civilização humana, evolução cultural e o espírito duradouro da competição. Das antigas arenas da Grécia e Roma, aos estádios modernos que enfeitam cidades em todo o mundo, o legado do esporte continua a moldar nosso mundo. Compreender as origens e a evolução dos esportes fornece insights valiosos sobre os valores, crenças e estruturas sociais das sociedades passadas. Explorar a história do esporte nos permite apreciar a engenhosidade e a criatividade de nossos ancestrais. À medida que mergulhamos mais fundo nos anais da história do esporte, descobrimos histórias fascinantes de heróis esquecidos, conquistas inovadoras e o espírito duradouro do esforço humano. A bola está com você. Descubra o passado, abrace o presente. A história do esporte é um testemunho do espírito humano duradouro, nossa capacidade de inovação e nossa busca incessante pela excelência. Das primeiras formas de jogo aos espetáculos esportivos altamente organizados de hoje, o amor pelo jogo transcendeu o tempo e as fronteiras culturais. Ao longo de nossa jornada pelas eras, explorando as origens e a evolução de vários esportes, descobrimos histórias fascinantes, origens curiosas e conexões inesperadas. Agora, a bola está com você. Reserve um tempo para se aprofundar na rica história do seu esporte favorito. Ao compreender o passado, ganhamos uma maior apreciação pelo presente e pelo legado duradouro do esporte em nosso mundo.